Paz, queridos, vocês me ouvem? Benção. Amém. Chegamos então no livro de Lamentações de Jeremias. E aqui são poemas, aqui é feita uma reflexão acerca do cerco que foi feito em Jerusalém e do exílio do povo de Deus. A gente precisa lembrar que todos esses profetas, né, eles profetizaram que uma catástrofe viria sobre Jerusalém. Jerusalém é essa terra prometida que Deus havia dado lá para Abraão, a promessa de inseri-los, de fazer uma grande nação e de inseri-los em uma terra prometida. Acontece que pelo caos moral, religioso, político desse povo, Deus permitiu então que Jerusalém fosse destruída. Nessa terra prometida que Deus havia sentenciado para o povo, onde estava ali o templo, onde estavam ali os sacerdotes, onde eram os locais de adoração. Então, assim, o máximo orgulho de Israel se concentrava no templo, em Jerusalém, até hoje. Né? E por conta, então, de todo esse pecado de Israel, Deus, então, permitiu que Jerusalém fosse destruída, Israel fosse dizimado. Então, os poemas aqui de Lamentações, eles são um memorial de dor e destruição de Israel. É a memória. São poemas de lamentação mesmo. O que acontece é que não somente estes aqui na Bíblia, né, não é somente aqui que tem poemas de lamentações, né? A gente vê que existem salmos, muitos salmos de lamentações, ok? Que também são poemas de lamento pelo sofrimento. E o que fica claro, o que deve ficar claro aqui no livro de Lamentações, é que o lamento, a oração, até mesmo a tristeza, por alguns momentos, elas são parte da jornada da fé. Isso que deve ficar claro. Né? Na jornada, na relação nossa para com Deus, existirão momentos de sofrimento, momentos de dor, momentos de desesperança, momentos de oração. Só que tudo isso não é impedido por Deus nós lamentarmos, chorarmos diante de Deus. A questão é que precisamos saber aonde derramar. O lamento pode acontecer, mas a gente precisa lembrar onde a gente pode lamentar. Né? Tem aqueles que se lamentam, mas em lugar errado. E aqui o que fica evidente é que lamente, mas lamente na presença de Deus. Existem situações de lamento na nossa vida, momentos, lamente, mas lamente na presença de Deus. Derrame tudo na presença de Deus. Né? E aí esse lamento se torna uma oração por misericórdia. Um pedido de misericórdia. É isso que fica claro aqui no livro de Lamentações. Aqui a dor do profeta Jeremias é a dor do luto, né? Por uma cidade destruída, por um povo destruído, por um templo destruído, pelo orgulho do povo destruído. Né? E aqui a dor de luto desse profeta explode, né? Nesse caos de lamentação, de desesperança. E aí é relatado aqui, né, a dor e o sofrimento de tantas pessoas ali em Israel, ok? Então esse é o cenário aqui do livro de Lamentações. Poemas de Lamentações de Jeremias frente à destruição, de Israel, ok? Israel, então, sofreu uma catástrofe, o templo foi destruído, a terra prometida, ali aquele lugar todo que o povo estava inserido, isso tudo foi dizimado. E agora existe um luto profundo porque os israelitas foram levados para a Babilônia, ok? Então, o livro de Lamentações são esses poemas aqui como um memorial de dor depois da destruição do cerco ali em Jerusalém, tá? E o que fica claro aqui é que os poemas de Lamentações, eles são sim uma forma de protesto, tá? Então, existe um protesto aqui frente a todo esse caos diante de Deus. Também é uma forma de processar as emoções, ok? Da dor desse povo. É um desabafo também, né? Dizendo, olha, Deus, tu permitiu que isso acontecesse, né? Essa raiva também
o Jeremias também, ele emite, né, uma raiva pelo que o povo fez diante de Deus, né, pelo pecado do povo. Então, é um desabafo também de Jeremias aqui. E também é um lugar para expressar sentimentos, né? Eu acho que quando a gente escreve, né, uma carta, por exemplo, pode conter tudo isso. Pode ser um desabafo, pode ser uma dor, pode ser uma manifestação, uma emoção, né, de dor, de luto, sofrimento, mas também de indignação, né? Por que isso foi acontecer, né? E algumas perguntas, né? Expressa que o Lamentações é esse misto. Um pouco fala para Deus, um pouco fala do povo, outro pouco fala dele mesmo, e é esse misto aqui de perguntas, dizendo, olha, será que o caráter, as promessas de Deus ainda vão se cumprir, né? E é interessante porque tudo isso Deus não despreza, Deus não desprezou esse lamento de Israel. Tanto é que ele dizia, se vocês se arrependerem, eu restituirei. Né? A gente viu várias vezes a profecia dizendo isso. Olha, se vocês se arrependerem, eu vou restituir tudo isso. Ok, então, a gente vai ver que esses poemas, eles também restauram a dignidade, né? Eles acabam restaurando a dignidade, essa esperança de restauração da dignidade sagrada que existe no sofrimento humano. Okay? Então, tem, assim, uma interpretação em determinado momento. Nós também fazemos isso, né? Olha, sabendo que Deus está tratando coisa na nossa vida. Então, assim, retrata uma dignidade sagrada no nosso sofrimento humano. A gente sabe que isso também faz parte. Deus já havia anunciado, né? Então, não é só o mal pelo mal. É Deus permitindo situações para tratar na nossa vida. Ou seja, existe o caráter, aqui revela o caráter de Deus, o caráter sagrado no sofrimento humano. Pois bem, esse é o contexto, esse é o cenário aqui do livro de Lamentações. Importante também mencionar que aqui no capítulo 1 existe um pesar e uma vergonha da senhora Sião. Quem é a senhora Sião? É Jerusalém. Ok? Então é feita uma metáfora aqui. Os profetas, eles usavam muitas metáforas. A gente leu a respeito do cálice, lembra? A respeito da árvore, do toco, né? Então várias metáforas sinalizando aquilo que aconteceria com Israel. Ok? Então no capítulo 1 agora é pesar e vergonha da senhora Sião. É um lamento de Jerusalém, por Jerusalém. Ok? Então esse é o cenário. Quem é então Jerusalém? É tida como a filha de Sião. Tá? Ela, Jerusalém, ela clama por salvação. A filha de Sião é Jerusalém, tá? Quando se está aí, filha de Sião, é Jerusalém, ok? E ela clama por salvação, ela é um luto, né, por seus entes queridos. Então, assim, é a cidade chorando, né? Como se alguém retratasse o sentimento de Jerusalém, chorando pelos seus filhos, pelos seus entes queridos, tá? E ninguém consola ela, né? Não há consolo. A cidade foi destruída, a morte dos seus entes queridos, seus parentes e tudo mais. Pois bem, falando agora da estrutura, falando agora do termo a estrutura do livro de Lamentações. Qual é a estrutura? Vamos lá. Vocês vão ver que existem o capítulo 1, o capítulo 2, o 1 e o 2. Todo livro, na verdade, ele é um acróstico, ok? É um acróstico. Ou seja, você sabe acróstico, né? Uma letra, aí, a partir daquela letra, você constrói, a partir da primeira letra, você constrói um poema, uma frase, uma palavra, né? A gente colocava lá o nosso nome, né? E aí, o que eu sou? Daí, aí completava, a partir daquela letra, completava. Né? Você colocava o seu nome lá, daí colocava sábio, bonito, inteligente, só as coisas boas, né, que a gente colocava, né, nosso nome completando, né? Então é um acróstico, né? E esse acróstico aqui, como é um poema, então cada verso é uma letra do alfabeto hebraico. E o alfabeto hebraico tem 22 letras. Portanto, nos 2 primeiros capítulos aqui, a gente vai ver que, quando vai para os textos originais, cada letra do alfabeto está iniciando uma frase aqui.
ok? Então é um acróstico, 22 letras. O que está dizendo aqui? Olha, está dizendo que o sofrimento de Israel está sendo expresso aqui de A a Z. É um sofrimento completo, entendeu? Então esse acróstico falando do lamento de Israel, dizendo o seguinte: olha, a gente sofreu tudo que tinha que sofrer de A a Z, está tudo escrito, tudo revelado, tudo relatado aqui, é o nosso sofrimento, tá? Esse é o cenário. Então, do capítulo 1, do verso 1 ao 22, capítulo 2, do verso 1 ao 22 também. No capítulo 3, a gente vai ver que são 66 versículos, tá? Aí são 3 em 3. O acróstico, ao invés de ser de 1 em 1, né, é 3 em 3. Então, são 3 versículos para cada letra do alfabeto. Entendido isso? Estou falando uma parte estrutural aqui, tá? Eu sei que isso aqui não vai mudar a sua vida, mas assim, mas relata, né, um sofrimento completo de A a Z. É por isso que é feito um acróstico aqui, porque agora o cenário muda um pouco. Agora é um poemas, ok? Uma forma mais poética de relatar o sofrimento, a destruição, o lamento por conta de Israel, ok? Do sofrimento de Israel. Entendido isso, hoje eu vou me deter aqui no livro de Lamentações, ok? E aí, amanhã, como a gente está um dia adiantado, eu já sabia que isso ia acontecer, então adiantei um dia, porque eu sabia que ia chegar aqui, porque aí eu quero amanhã dar o contexto de Ezequiel, tá? Eu quero dar todo esse panorama, como eu faço em todos os livros, dar o panorama para a gente conseguir ir mais tranquilo, porque senão hoje só fosse seguir a leitura, e aí fica bastante informação, e eu quero que seja um pouquinho mais preciso isso, ok? Então, o negócio tá desafiador aqui, Deus que me ajuda. Tá, não faz fundo musical agora. Aquieta aqui. Tá, vamos lá. Pronto. Um minutinho só. Vamos lá. A cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Antes era grande entre as nações, agora está sozinha como uma viúva. Antes era a rainha de toda a terra, agora é escrava. Ela passa a noite aos prantos, lágrimas correm por seu rosto. De todos os seus amantes não resta um sequer para consolá-la. Todos seus amigos a traíram e se tornaram seus inimigos. Judá foi levada para o exílio e oprimida com cruel escravidão. Vive entre as nações e não tem lugar para descansar. Seus inimigos a perseguiram e ela não tem a quem recorrer. As entradas para Sião estão de luto, pois as multidões já não vêm celebrar as festas. Os portões da cidade estão em silêncio. Os sacerdotes gemem, as moças choram. Como é amargo o seu destino. Seus adversários se tornaram seus senhores e seus inimigos prosperam, pois o Senhor castigou Jerusalém por seus muitos pecados. Seus filhos foram capturados e levados para o exílio. Tá vendo? Seus filhos, né? Então eu falo os filhos da senhora Sião. A bela Sião foi despojada de toda a sua majestade. Seus príncipes são como servos famintos, em busca de pasto. Estão fracos demais para fugir do inimigo que os persegue. Em meio à sua tristeza e às suas andanças, Jerusalém se lembra de seu antigo esplendor. Agora, porém, caiu nas mãos de seu inimigo, e não há quem a ajude. Seu inimigo a derrubou e zombou de sua queda. Jerusalém pecou terrivelmente, por isso foi jogada fora como um trapo imundo. Todos que antes a honravam agora a desprezam, pois a viram nua e humilhada. Só resta a ela gemer e esconder o rosto. Com sua impureza contaminou as vestes e não pensou nas consequências. Agora está caída no chão e não há quem a levante. Senhor, vê minha aflição, ela diz. O inimigo triunfou. O inimigo a saqueou e levou todos os seus bens valiosos. Ela viu estrangeiros profanarem seu templo sagrado, o lugar em que o Senhor os proibira de entrar. Seu povo geme à procura de pão, trocaram seus tesouros por alimento para sobreviver. Olha, Senhor, ela se lamenta e vê como sou desprezada. Isso tudo nada significa para vocês que passam por mim?
Olhem ao redor e vejam se há dor igual à minha, que o Senhor trouxe sobre mim quando se acendeu sua ira. Do céu enviou fogo que me queima os ossos, pôs uma armadilha em meu caminho e me fez voltar atrás. Deixou-me devastada, atormentada o dia todo por uma doença. Trançou meus pecados como uma corda para me prender ao jugo do exílio. O Senhor me tirou à força e me entregou aos meus inimigos. Estou indefeso nas mãos deles. O Senhor tratou os meus homens valentes com desprezo. Por ordem sua, um grande exército veio para esmagar meus jovens guerreiros. O Senhor pisou a amada cidade de Jerusalém, como se pisam uvas no tanque de prensar. Choro por todas essas coisas, lágrimas correm por meu rosto. Não resta ninguém para me consolar, ok? Então aqui a filha de Sião, Jerusalém, está lamentando, ok? É uma expressão do sentimento da cidade de Jerusalém, né? A filha de Sião. Então não tem, é uma mulher em sofrimento profundo. Eu imagino, né? Uma mãe que perde um filho e quem consola, né? É esse o cenário aqui de Lamentações capítulo 1. Não resta ninguém para me consolar. Estão longe os que poderiam me animar. Sim, os filhos. Meus filhos não têm futuro, pois o inimigo nos conquistou. Sião estende as mãos, mas ninguém a consola. O Senhor disse a respeito do seu povo Israel, que seus inimigos sejam seus inimigos. Que Jerusalém seja jogada fora como um trapo imundo. O Senhor é justo de Jerusalém, pois me rebelei contra ele. Tá entendendo? Então, assim, é feito um reconhecimento aqui, né? Uma lamentação pela situação, mas existe um reconhecimento de que houve erro aqui. O Senhor é justo, diz Jerusalém, pois me rebelei contra ele. Ouçam todos os povos e vejam minha angústia, pois meus filhos e filhas foram levados para o exílio. Pedi ajuda a meus aliados, mas eles me traíram. Lembra que Deus tinha usado o profeta para dizer que isso ia acontecer? Que Jerusalém, Israel, buscou auxílio do Egito, né? E aí o Egito traiu? Foi isso que aconteceu. Meus sacerdotes, meus líderes morreram de fome na cidade, enquanto procuravam alimento para sobreviver. Senhor, vê minha angústia. Meu coração está aflito e minha alma desesperada, pois me rebelei terrivelmente contra ti. Nas ruas, a espada me mata, e em casa, só a morte. Outros ouviram meus gemidos, mas ninguém veio me consolar. Quando meus inimigos souberam de minha desgraça, se alegraram de ver o que tu havias feito. Ah, traze o dia que me prometeste, e que eles sofrerão como eu sofri. Vê todas as maldades deles, Senhor, e castiga-os, como me castigaste, por todos os meus pecados. Meus gemidos são muitos, e meu coração está enfermo. Ok? Então, esse é o capítulo 1, Lamento da filha de Sião, aqui pelo exílio, né? Por teus filhos terem ido para a Babilônia. Ok? Capítulo 2 retrata aqui a queda de Israel, né? E essa queda como consequência do pecado de Israel, né? Então, a queda de Israel aqui, a queda de Jerusalém e a ira de Deus. Né? E aqui tem um reconhecimento de que não é raiva, né? Não é essa ira de Deus, não é a raiva, porque Deus só está bravo. Não, é porque Deus está fazendo justiça. Ele estava limpando a terra, ok? Então, aqui no capítulo 2, há esse reconhecimento da justiça de Deus, ok? Lembrando que é um acróstico. O acróstico, o alfabeto hebraico, 22 letras. Então, cada versículo parte de uma letra do alfabeto hebraico, ok? Nesse acróstico, então, relatando o sofrimento de Israel de A a Z, ok? Um sofrimento completo. O que é descrito aqui é que Israel quebrou essa aliança. Né? Capítulo 2 aqui, as tristezas de Sião agora, é porque Israel quebrou a aliança, adorando outros deuses, cometendo injustiça, né? E oprimindo pobres e viúvas. Eles abandonaram a lei de Deus, ok? Capítulo 2. Em sua ira, o Senhor cobriu com sua sombra a bela Sião. A mais gloriosa das cidades de Israel foi lançada por terra das alturas dos céus. No dia de sua grande ira, o Senhor não teve compaixão nem mesmo de seu templo. Sem piedade, o Senhor destruiu todas as casas de Israel. Em sua ira, derrubou os muros fortificados da bela Jerusalém. Jogou-os por terra e humilhou o reino e seus governantes. Toda a força de Israel desapareceu sob a sua ira ardente. Retirou sua proteção durante os ataques do inimigo. Como labareda de fogo,
consome tudo ao redor. Prepara o arco para atacar seu povo, como se fosse seu inimigo. Usa contra ele sua força para matar os melhores jovens. Derrama como fogo sua fúria sobre a tenda da bela Sião. Sim, o Senhor derrotou Israel como se fosse seu inimigo. Destruiu seus palácios e demoliu suas fortalezas. Trouxe tristeza e choro sem fim sobre a bela Jerusalém. Derrubou com violência seu templo, como uma cabana num jardim. O Senhor fez cair no esquecimento as festas sagradas e os sábados. Reis e sacerdotes caíram juntos diante de sua ira ardente. O Senhor rejeitou o seu altar e desprezou o seu santuário. Entregou os palácios de Jerusalém a seus inimigos. No templo do Senhor, gritam como se fosse um dia de celebração. O Senhor se decidiu a derrubar os muros da bela Sião. Traçou planos detalhados para sua destruição e fez o que planejou. Por isso as fortificações e os muros caíram diante dele. Os portões de Jerusalém afundaram na terra, e ele despedaçou suas trancas. Seu rei e seus príncipes foram exilados entre as nações. Sua lei deixou de existir. Seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Os líderes da bela Jerusalém sentam-se no chão em silêncio. Vestem-se de pano de saco e jogam pó sobre a cabeça. As moças de Jerusalém abaixam a cabeça envergonhadas. Chorei até que não tivesse mais lágrimas. Meu coração está aflito. Meu espírito se derrama de angústia quando vejo a calamidade do meu povo. Crianças pequenas e bebês desfalecem e morrem nas ruas. Clamam as mamães: estamos com fome e sede. Desfalecem nas ruas, como guerreiro ferido na batalha. Lutam para respirar e morrem lentamente nos braços maternos. Que posso dizer a seu respeito? Quem alguma vez viu tamanha tristeza? Ó filha de Jerusalém, a que posso compará-la em sua angústia? Ó filha virgem de Sião, como posso consolá-la? Sua ferida é mais profunda que o mar. Quem pode curá-la? Seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras. Não lhe mostraram seus pecados para salvá-la do exílio. Eita! Seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras, e ninguém mostrou seus pecados para salvá-la do exílio. Quem está falando isso aqui? Jeremias. Então ele está falando de que os outros profetas, ninguém quis denunciar os pecados de Israel, né? Em vez disso, o que eles fizeram? Anunciaram mensagens enganosas e encheram de falsa esperança. Todos que passam caçoam de você, zombam da bela Jerusalém e a insultam. Esta é a cidade chamada de a mais bela do mundo e a alegria de toda a terra. Todos os seus inimigos falam mal de você, zombam, rosnam e dizem: finalmente a destruímos. Esperamos tanto por esse dia, né? E enfim ele chegou. Mas foi o Senhor que fez tudo o que planejou. Cumpriu as promessas de trazer calamidade feitas muito tempo atrás. Destruiu Jerusalém sem compaixão, fez seus inimigos se alegrarem com sua derrota e lhes deu poder sobre ela. Chorem em alta voz diante do Senhor, ó muros da bela Sião, que suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não se permitam descanso algum, nem deem alívio aos seus olhos. Levante-se no meio da noite e clamem. Derramem como água o coração diante do Senhor. Levantem as mãos em oração e supliquem por seus filhos, pois desfalecem de fome pelas ruas. Ó Senhor, pensa nisso. Acaso deves tratar teu povo dessa maneira? Você viu então que em determinado momento, aqui existe um reconhecimento de que a ira ali não é uma raiva de Deus, mas é a justiça que Deus está fazendo, ok? Então há esse reconhecimento. Mas em determinado momento agora, ele transita dizendo: Deus, o Senhor está percebendo tudo isso aqui? Ó Senhor, pensa nisso. Acaso deves tratar teu povo dessa maneira? Devem as mães comer os próprios filhos? Irmãos, é sofrimento profundo. Isso mostra o que é o sofrimento que alguém que não ouve Deus, sabe? É interessante que parece que é só história, né? Mas isso aqui é a vida de alguém que não ouve a instrução de Deus. Deus fala, Deus orienta, Deus instrui, Deus dá uma direção. A pessoa não quer fazer do jeito dela. E depois o sofrimento é muito grande. Pastor, nós não estamos em tempo da graça. Claro que estamos, o Senhor é misericordioso. Tanto é que o Senhor foi misericordioso com o povo aqui também. Claro que estamos em tempo da graça. Mas não anula a consequência do desprezo.
O que não tem resolução é o desprezo. Quando a pessoa despreza o que Deus está falando, existe consequência. Não é que não tenha misericórdia para aquele que arrepende. Tanto é que quando eles clamam misericórdia, depois Deus vem e retira eles da Babilônia. Sempre vai ter misericórdia, porque ele é rico em misericórdia. Mas frente à obstinação e ao desprezo, é um caminho que a pessoa mesmo vai, né, escolhe. E essas escolhas têm consequências horríveis. É uma família destruída. São filhos que carregam marcas a vida inteira, que resolve como? Às vezes eu tenho alguns vislumbres, assim, do que imagina a dor, a acusação que é frente a um pai, frente a uma mãe, frente a um familiar, frente a uma situação que aconteceu. Tudo isso por quê? Por obstinação, por conta de pecado, né? Por escolhas. Né? Alguém que não ouviu o Senhor. Devasta o coração de uma família, um povo, são dores que carregam a vida inteira. Né? Então agora, existe um lamento profundo aqui, e aí, no verso 20, existe agora esse pedido, né, por misericórdia. Senhor, pensa nisso. Acaso deves tratar o teu povo dessa maneira? Devem as mães comer os seus próprios filhos, que elas criaram com tanto carinho? Devem os sacerdotes e os profetas ser mortos dentro do templo do Senhor? Estão jogados nas ruas, jovens e velhos, rapazes e moças, mortos pelas espadas do inimigo. Tu os mataste em tua ira, e os massacraste sem piedade. Convocaste terrores de todos os lados, como se os chamasses para uma ocasião solene. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou nem sobreviveu. Os filhos que levei em meus braços e criei, o inimigo destruiu. Capítulo 3, então. Ok? Capítulo 3. Aqui. É interessante, né? Porque aqui, agora são 3 versos por letra, ok? Falei para você que é um acróstico, o livro de Lamentações aqui é um acróstico, e até então era 1 verso por letra, agora são 3 versos por letra, ok? Do alfabeto hebraico, por isso 66 versos, ok? E aqui retrata então um sofredor, né? Um homem sofredor, a voz de um homem solitário, como expressões, né, extraídas de outra parte do Antigo Testamento, ok? Então, aqui há uma citação de outros lamentos do Antigo Testamento. E aí você vai ver aqui vários comparativos com o livro de Jó. Ok? O capítulo 3 aqui é recheado de citações de Jó. Tá? É isso aqui que são semelhanças, né? Então, eles pegavam os escritos, né? E aí, os profetas também citavam isso. Ok? É importante também, tem aqui Jó, e também um lamento existe também uma esperança aqui de Isaías 53, da profecia, do retorno de Sião. Ok? Então é o lamento e a esperança, lamento e a esperança. Ok? Vamos lá, é lindo, lindo. Medite nisso. Ok? Eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz. Voltou sua mão contra mim repetidamente o dia todo. Então, aqui só no primeiro verso aqui já é Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9, 34, já é exatamente o que Jó fala. O Senhor me tapou, densas trevas me cobrem, e Jó começa a falar, né? Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. 3. Deveras ele volveu contra mim a sua mão. Esse é Jó capítulo 7, versículo 18. Tá? De contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Lembra que depois Jó reclama porque a pele dele está decompondo o corpo? Então, você vai ver aqui essa figura, né? Essa comparação aqui, né? Do sofrimento. Então, eles pegam o sofrimento de Jó, está dizendo o seguinte: aconteceu conosco em Sião. Né? Alguém está sofrendo aqui. É a descrição do sofrimento, mais uma vez, de A a Z, um sofrimento completo. Por isso, irmãos, a Bíblia é perfeita. Né? A palavra de Deus é perfeita. É lindo, é lindo. Sim, o momento é um caos, né? Mas você vê os encaixes, as nuances da palavra de Deus, é perfeito. Verso 4. Fez minha pele e minha carne envelhecerem e me quebrou os ossos. Jó falando isso, né? Em capítulo 30 e verso 30.
Edificou, sitiou-me e cercou-me de angústia e aflição. Enterrou-me num lugar escuro, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não consigo escapar. Prendeu-me com pesadas correntes. E ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos para a minha oração. Como um muro de pedra impediu meu caminho. Tornou-me estrada tortuosa. Escondeu-se como um urso ou um leão que espera para atacar. Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me. Deixou-me devastado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. As flechas que ele atirou entraram fundo em meu coração. Meu povo ri de mim. O dia inteiro entoam canções de zombaria. De amargura ele me encheu e me fez beber um cálice amargo de dor. Fez-me comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobriu-me de pó. Tirou-me a paz e já não sei o que é prosperar. Eu grito, meu esplendor se foi, tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Olha agora, Isaías 53 agora. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção. Por isso, esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que os buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo de sua disciplina. Que permanecem sozinhas e em silêncio sob o jugo. Que permaneçam sozinhas e em silêncio sob o jugo do Senhor. Que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança. Que deem outra face para os que ferem e aceitem os insultos dos seus inimigos. Pois o Senhor, aleluia, pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Aleluia. Verso 30. Verso 31. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Circule isso, querido. Pois o Senhor não despreza, não abandona ninguém para sempre. Sabe qual é o raciocínio aqui do profeta? É o seguinte, olha, se Deus é justo para julgar e dar fim ao mal da humanidade, Deus também é justo e fiel para cumprir a sua promessa de redimir esse povo. Se Deus foi justo e está cumprindo tudo que ele falou que faria para limpar toda a maldade, todo o pecado da humanidade, ele também é fiel e vai cumprir a promessa de redimir essa nação e esse povo. Amém? Então, assim, se os dias maus vêm sobre a nossa vida, a gente sabe que muitas vezes Deus permite, e nós estamos sendo tratados nisso, pode ter certeza de uma coisa, da mesma forma, a justiça de Deus não falha, e a fidelidade dele permanece, e ele vai cumprir a promessa que liberou contra nós, a nosso favor. Amém? A favor da nossa vida. Amém? Portanto, olha o verso 31, pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão, por causa da grandeza do seu amor. Pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Verso 33. Mas olha só, Deus quis. Está aqui. A palavra de Deus está dizendo, Deus não quis, porque Deus não tem prazer em afligir ninguém. A palavra de Deus está dizendo, Deus não tem prazer em causar tristeza para ninguém. Não foi Deus que quis. Existem situações, consequências por conta do pecado, consequências de más escolhas e de desprezo. Deus quis? Deus não quis, porque Deus não tem prazer em afligir as pessoas, nem lhes causar tristeza. Quando alguém esmaga sob os pés todos os prisioneiros da terra, quando nega a outros seus direitos em oposição ao Altíssimo, quando distorce a justiça nos tribunais, será que o Senhor não vê isso tudo? Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Então, por que nós humanos nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus nos céus e digamos, pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Com tua ira nos envolveste, nos perseguiste, nos massacraste sem piedade. Tu te escondeste numa nuvem,
para que nossas orações não cheguem a ti. Como refúgio e lixo nos lançaste fora, no meio das nações. Todos os nossos inimigos falam contra nós. Vivemos cheios de medo, pois estamos presos numa armadilha, devastados e arruinados. Rios de lágrimas correm de meus olhos pela destruição do meu povo. Minhas lágrimas correm sem parar, não cessarão, até que o Senhor se incline dos céus e veja. Meu coração está aflito pelo destino das mulheres de Jerusalém. Meus inimigos, a quem nunca fiz mal, caçaram-me como se fosse um pássaro. Num poço me jogaram e atiraram pedras sobre mim. A água subiu acima da minha cabeça e clamei: é o fim, mas lá do fundo do poço invoquei teu nome, Senhor. Aleluia. Tu me ouviste quando clamei, ouviste a minha súplica. Quem que fala isso aí? Não se lembra nada? Lá do fundo do poço invoquei teu nome, Senhor. Jó, tu me ouviste quando clamei, ouviste a minha súplica. Escuta meu clamor quando clamo por socorro. Sim, tu vieste quando clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, defende minha causa, pois redimiste minha vida. Viste a injustiça que me fizeram, Senhor. Demonstra a tua justiça. Viste os planos vingativos que meus inimigos tramaram contra mim. Senhor, ouviste os insultos deles. Sabes muito bem dos planos que tramaram. Meus inimigos me acusam e conspiram contra mim o dia todo. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim com suas canções. Senhor, dá-lhes o que merecem por todo o mal que fizeram. Dá-lhes coração duro e teimoso, e que tuas maldições caiam sobre eles. Persegue-os em tua ira e destrói-os sobre os céus do Senhor. Amém? Então, lamentação, e aqui é esse reconhecimento da justiça que Deus estava fazendo, do julgamento que Deus estava fazendo, lembrando, né, que não era a raiva de Deus, mas era a justiça de Deus, limpando toda a terra da maldade, da idolatria, mas também é uma mensagem de esperança, né, que Deus também seria fiel para cumprir a promessa que ele havia dado, de trazer de levar o seu povo de volta para Sião, para Israel. Ok? Capítulo 4, Lamentações, capítulo 4 agora, descreve aqui o cerco de Jerusalém, quando Jerusalém estava cercado, ok? Pelos inimigos. E aqui, você lembra que quando Israel estava cercado pelos seus inimigos, a fome foi tamanha que as mães estavam matando os próprios filhos para comer? Lembra-se disso? Então, é esse sofrimento. Se imagina, né? Os profetas, enfim, alguém agora retratando em poema todo esse sofrimento, ok? Aqui faz também uma comparação, né, entre o passado de Israel, que era tão abundante, uma terra prometida, e a situação do cerco agora. Nossa, tinha tanta abundância e agora está essa miséria tão grande, ok? Lamentações, capítulo 4. Como o ouro perdeu seu brilho. Olha só. Né? O ouro perdeu seu brilho. Né? Ou seja, o passado era bom, mas agora perdeu o brilho. Até o ouro mais puro ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas ruas. Ou seja, destruição. Vejam como os filhos preciosos de Sião. Só lembrando uma coisa. Volta a 22 agora, tá? Capítulo 4, capítulo 5, 22 versículos, tá? Acróstico, 5 acrósticos, ok? 5 capítulos, 22, 66, tá? O acróstico de 3 em 3 e volta a 22, ok? De A a Z. Vejam como os filhos preciosos de Sião, que valem seu peso em ouro puro, são tratados como vasos de barro, feito por um oleiro qualquer. Até os chacais amamentam seus filhotes, mas meu povo não age assim. Como as avestruzes do deserto, ignora cruelmente o clamor dos seus filhos. A língua seca dos bebês gruda no céu da boca por causa da sede. Olha o que está acontecendo aqui. Irmãos, a gente só aplica isso. Só imagina o seu filho. Às vezes a gente fala, sofrimento, estou passando por sofrimento. Não, sofrimento. Não tem o que comer, não é assim que a gente fala, está faltando alguma coisa. Não, não tem. Não tem. A terra, ok? Israel está cercada. A língua, olha a situação, né, que o povo se encontrou. A língua seca dos bebês gruda no céu da boca por causa da sede. As crianças imploram por um pedaço de pão, mas ninguém as atende.
Os que antes comiam as comidas mais finas, ao passado, agora morrem de fome nas ruas. Os que antes vestiam roupas da melhor qualidade, Emporio Armani, Gucci, agora reviram os montes de lixo. A culpa de meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída de repente e ninguém ofereceu ajuda. Nossos príncipes eram radiantes de saúde, olha no passado, mais brilhantes que a neve, mais brancos que o leite. Seu rosto era rosado como rubis e sua aparência como safiras. Agora, porém, seu rosto está mais escuro que fuligem. Ninguém os reconhece nas ruas. Sua pele está pegada aos ossos, seca como madeira. Os que morreram pela espada foram mais felizes que os que morrem de inanição. Famintos definham por falta de alimento dos campos. Mulheres de bom coração cozinharam os próprios filhos. Elas os comeram para sobreviver ao cerco. Agora, porém, a ira do Senhor está satisfeita. Sua ardente ira foi derramada. Em Sião ele acendeu um fogo que queimou a cidade até seus alicerces. Nenhum rei em toda a terra, ninguém no mundo inteiro poderia imaginar que o inimigo entraria pelas portas de Jerusalém. Mas foi o que aconteceu por causa do pecado de seus profetas e da maldade de seus sacerdotes, que profanaram a cidade ao derramar sangue inocente. Andavam sem destino pelas ruas como cegos, tão contaminados de sangue que ninguém se atrevia a tocar neles. Afastem-se, gritavam para eles. Estão contaminados. Não toquem em nós. Fugiram para terras distantes e andaram sem rumo entre as nações, mas nenhuma permitiu que ficassem. O Senhor, em sua ira, espalhou e deixou de ajudá-los. Ninguém mais os respeita os sacerdotes que honra, nem honra os líderes. Esperamos em vão que nossos aliados viessem nos socorrer. Buscamos a ajuda de nações incapazes de nos livrar. Não podíamos sair às ruas, pois nossos passos eram vigiados. Nosso fim se aproximava. Nossos dias estavam contados. Estávamos condenados. Nossos inimigos eram mais rápidos que as águias no céu. Fugimos para as montanhas, mas eles nos perseguiram. No deserto nos escondemos, mas eles estavam ali esperando por nós. Nosso rei, o ungido do Senhor, a vida de nossa nação, foi capturado nos laços deles. E nós pensávamos que sua sombra nos protegeria de qualquer nação da terra. Ó povo de Edom, você se alegra e exulta na terra de Uz? Mas você também beberá do cálice da ira do Senhor, também ficará embriagado e será despido. Ó bela Sião, o castigo de sua maldade chegará ao fim. Logo voltará do exílio. Aleluia. Mas para você, Edom, o castigo só está começando. Logo, seus muitos pecados serão expostos. Aqui, dor, lamento e também uma mensagem de esperança e também uma sentença contra o inimigo. Hoje vocês estão rindo, mas o Senhor virá e vingará toda a maldade que vocês estão fazendo contra nós. Ok? Essa era a profecia. Lamentações de Jeremias, acróstico de A a Z, o sofrimento em Israel. E agora, no capítulo 5, é um acróstico, mas a ordem, quando no hebraico, não tem ordem, não é na ordem alfabética, ok? Então, assim, é ordem livre, ok? Então, são as letras, todas as letras do alfabeto, ok? De A a Z, novamente, né? Mas não estão em ordem, né? Não estão em sequência, ok? E esse mais uma vez, né? Esse lamento aqui, essa oração, essa súplica, uma tristeza, que faz parte da vida cristã. É isso que fica claro aqui no livro de Lamentações. Então, o povo de Deus, nós como povo de Deus, não somos impedidos de mostrar lamento. A questão é que precisamos derramar tudo diante de Deus, ok? Tem lugar que a gente deve fazer isso, ok? Então, o capítulo 5 é um pedido, né? Lembre-se de nós e nos dá, e veja a nossa desgraça e nos dá uma esperança, ok? É esse retrato, né, da dor, do luto, e esse pedido por misericórdia. Um minutinho só. Ok. Capítulo 5, então. Lembra-te, Senhor, do que aconteceu conosco, e vê como fomos humilhados. Nossa herança foi entregue a estranhos, e nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, e já não temos pai, e nossa mãe ficou viúva.
Temos de pagar pela água que bebemos, e até a lenha nos custa caro. Os que nos perseguem estão bem perto. Estamos exaustos, mas não nos deixam descansar. Ao Egito e à Assíria nos sujeitamos para conseguir alimento e sobreviver. Nossos antepassados pecaram e já morreram, e nós recebemos o castigo que eles mereciam. Escravos se tornaram nossos senhores, não restou ninguém para nos resgatar. Arriscamos a vida à procura de alimento, pois a violência tomou conta do deserto. A fome nos escureceu a pele, como se tivesse sido queimadas no forno. As mulheres de Sião e as moças da cidade de Judá são violentadas por nossos inimigos. Os príncipes são pendurados pelas mãos. Os idosos são tratados com desprezo. Os rapazes são levados para trabalhar nos moinhos. Os meninos cambaleiam sob os pesados fardos de lenha. As autoridades não se sentem mais às portas das cidades. Os rapazes não tocam mais música. A alegria desapareceu de nosso coração. Nossas danças se transformaram em pranto. A coroa saiu de nossa cabeça. Que aflição por causa de nosso pecado. Nosso coração desfalece. Nossos olhos se embaraçam de lágrimas, pois o monte de Sião está desolado. Tornou-se morada de chacais. Mas tu, Senhor, aleluia, aleluia. Mas tu, Senhor, reinas eternamente. Teu trono permanece de geração em geração. Por que continuas a te esquecer de nós? Por que nos abandonaste por tanto tempo? Restaura-nos, Senhor, e faze-nos voltar para ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Ou será que nos rejeitaste completamente? Ainda estás irado conosco? Ok? Então termina aqui fazendo um pedido, né? Senhor, tu reinas eternamente. Teu trono permanece de geração em geração. Restaura-nos. Restaura-nos, Senhor. Quero orar com você agora. Lembrar você que Deus não impede que você lamente, mas diante dele. Você pode derramar o seu coração, mas diante do Senhor. E na sua oração, lembre da promessa. Na sua oração de lamento. É isso aqui que é o livro de Lamentações de Jeremias. Na dor, na aflição, no lamento, na tristeza, eles fazem parte da jornada cristã. Mas no seu lamento, lembre que o Senhor reina para sempre. Que o trono dele permanece de geração em geração. E que ele irá restaurar a sorte de Sião. Senhor, nós queremos reconhecer que o Senhor é soberano na nossa vida. Nós estamos aqui. Outrora tivemos imersos no pecado. Muitas consequências por conta disso. O mundo jaz no maligno. O Senhor nunca desejou, o Senhor nunca quis. O Senhor não tem prazer em afligir o seu povo. Mas essas situações o Senhor usa também para forjar o seu caráter em nós. Tratar coisas do nosso coração que só o Senhor sabe. Pois enganoso é o coração do homem. Mas o Senhor diz que nos daria um novo coração. E é isso que o Senhor está fazendo. Não é romântico ter um coração removido. Mas a promessa é que com um novo coração, uma nova mente, nós desejaríamos as coisas do alto e não aqui debaixo da terra. Senhor, reconhecemos que o Senhor é a nossa justiça. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor também é a nossa esperança e é o Senhor que reina para sempre. Quero declarar sobre cada um de nós aqui, sobre cada um que acompanha esse devocional. Por muitas vezes, Deus, vivemos dias de lamento, dias de pressões, de tristeza, momentos que a gente tem um vislumbre, a gente diz, Senhor, quando que o Senhor virá e restaurará a nossa sorte? Olha o que acontece com a nossa vida, olha o que aconteceu com o nosso povo. Mas o Senhor é bom. E assim como a tua justiça remove de nós aquilo que não te agrada, a tua justiça também trará restauração. A tua promessa, as palavras proféticas a nós liberadas, haverá redenção para os nossos dias. Nós somos contentes com o Senhor, mas sabemos que a nossa história não termina assim. O Senhor há de restaurar famílias, filhos, casamentos, posses, bens.
alegria, contentamento, paz no coração, a paz interior, descanso na alma, provisão abundante. Todas essas coisas são promessa do Senhor. E nós descansamos sabendo que o Senhor é fiel e justo para cumprir toda a promessa dita a nós. Nossos alvos, no início desse ano, nós colocamos diante do Senhor. Todos os anos fazemos isso. E continuaremos crendo até o dia que o Senhor restaurará a sorte de Sião. Até o dia que o Senhor se levanta para trazer bonança e paz sobre os nossos corações e nossas casas. Nos alegramos e descansamos nessas verdades. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor reina eternamente. Seu trono permanece de geração em geração. Restaura-nos, Senhor, e faz-nos voltar para ti. Amém? O livro de Lamentações termina dessa forma, dizendo: restaura-nos, Senhor. Amém? Essa é a nossa oração. Em orar de nos restaurar. Amém? Tempo perdido, coração, situações, marcas que carregamos. Não vai terminar assim, não. O Senhor não tem prazer nisso. Não foi o Senhor que mandou. O Senhor não tem prazer em afligir o seu povo. Tudo isso é consequência do pecado. Situações da nossa vida. Não acho que foi o Senhor. Não foi. Situações, circunstâncias, o pecado, a maldade humana, tudo isso. A nossa, né? O pecado estava em nós. Mas não vai terminar assim. Pois o Senhor reina eternamente. A fidelidade dele é de geração em geração. Amém? Quero lembrar você disso. O Senhor há de restaurar sua vida, seu coração, e eu e você somos a menina dos olhos de Deus. A pupila, né? O lugar mais protegido. Amém? Uma boa tarde para você. Hoje sim, um bom sábado, então. Amém. Que é domingo também, né? Amém. Boa tarde para você. Amanhã retornamos aqui, iniciando então o livro de Ezequiel. Amém? Graça, paz, boa tarde. Amo sua vida. Nos vemos amanhã. Tchau, queridos.